No vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco de como que funciona a dependência emocional com base no exemplo de uma história que aconteceu comigo. Bom, quando eu era adolescente, eu fiquei doente, tive depressão muito grave, onde eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não saía de casa, eu tinha síndrome do pânico todos os dias, e isso trouxe muito sofrimento para minha vida. Então, os meus pais, eles procuraram ajuda, me levaram no médico e eu precisei fazer uso de medicação, porque o meu caso já estava bastante avançado. Daí, em pouco tempo, eu já comecei a sentir sinais de melhora e aquilo me deixou muito feliz. Afinal de contas, eu estava finalmente tendo a minha vida de volta. Só que, algumas semanas depois que eu tinha iniciado o tratamento, eu conheci uma pessoa e nós começamos a namorar. Até aí tudo bem, se não fosse por um pequeno problema. Eu estava no início de um tratamento psicológico. As minhas emoções, elas estavam confusas. Então, quando essa pessoa entrou na minha vida, a minha mente associou que toda aquela transformação que eu estava passando, toda aquela liberdade, aquela paz, aquela alegria que eu estava tendo na minha vida, aquela cura emocional que eu estava tendo na minha vida por conta do tratamento e da medicação, a minha mente associou a esta pessoa. Então, o que aconteceu foi que eu acabei criando uma dependência emocional muito forte com essa pessoa por uma associação errada que a minha mente fez. Porque imagine você, eu não tinha vida, eu não tinha felicidade, eu estava num processo de sofrimento muito intenso. Então, quando eu comecei a fazer o uso da medicação, essa pessoa entra na minha vida e a minha mente acha que quem me tirou desse processo de sofrimento, quem mudou a minha vida, quem me salvou, quem foi que me trouxe felicidade que eu nunca tinha sentido, alegria que eu nunca tinha experimentado, eu coloquei tudo na pessoa, ao invés de prestar atenção que, na verdade, o que tinha me curado era o tratamento, era a medicação. Mas, na época, minha mente não entendeu. Eu tinha um buraco emocional e eu coloquei uma pessoa para tentar tapar essa dor emocional e logo eu criei um vício. Eu fiquei dependente emocional desta pessoa. Mas ok, o que isso significa na prática? Os anos seguintes, eles foram de bastante dor, sofrimento, humilhação, angústia, porque eu colocava toda a minha felicidade no outro. Eu achava que só era feliz por causa que aquela pessoa estava na minha vida. Por muitos anos, eu suportei várias coisas num relacionamento que não me fazia bem, porque eu não conseguia lidar com a ideia, imaginar a possibilidade de não ter essa pessoa na minha vida. Porque imagina só, o que a minha mente me comunicava? Que a pessoa estava ali, se ela saísse da minha vida, eu voltaria para o meu estado de sofrimento anterior. Mas tudo isso é um processo inconsciente. Eu não entendia na época que era isso que acontecia. Mas quando eu imaginava a ideia de não ter essa pessoa mais na minha vida, o meu cérebro ele entrava em pânico e eu fazia tudo que tivesse ao meu alcance para que essa pessoa não se afastasse de mim. Isso incluía me humilhar, correr atrás, perdoar, aceitar coisas que eu não aceitaria, me expor e por aí vai. Como eu disse, obviamente, na época eu não entendia o que estava acontecendo, eu nem sabia o que era dependência emocional e nem que eu tinha isso. Eu só sabia que eu estava em sofrimento e que faria qualquer coisa para continuar com essa pessoa. Mas anos se passaram, com muita dor e sofrimento eu consegui me libertar e depois estudando sobre comportamento e como que a nossa mente funciona, eu entendi tudo, fez sentido de como eu iria encontrar a cura para as minhas emoções. E é isso que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo. Eu arrisco dizer que uma pessoa que tem dependência emocional talvez seja uma das pessoas que mais sofrem dentro de um relacionamento. Por quê? Porque ela é uma dor interna, ela é uma dor pessoal, ela é uma dor que distorce a realidade, porque se trata da pessoa, se trata da forma como a pessoa vê. Então, mesmo que você esteja numa situação onde todo mundo ao redor fala para você que não tem nada demais, que é para você seguir em frente, que as coisas já passaram, que é para você superar, a dor de quem está vivendo, a dor de quem tem essa dependência, essa necessidade de permanecer o vínculo, é uma dor brutal, é uma dor que rasga, uma dor que só quem está passando consegue compreender. Não é de propósito, eu entendo. Você sabe que precisa deixar essa pessoa, você sabe que esse relacionamento está te fazendo mal, todas as pessoas ao seu redor já te aconselharam, mas você simplesmente não consegue abrir mão, não consegue se desligar desse relacionamento. Mas agora vamos lá, qual que é o ponto principal de quem vive em dependência emocional? Primeiro, eu preciso que você entenda que toda dependência emocional, ela é disfuncional, ou seja, ela é uma necessidade absurda, exagerada de estar com aquela pessoa e de desejar que essa pessoa continue na sua vida. Isso inclui você se humilhar, isso inclui você aceitar coisas que você não aceitaria,
varia. Isso inclui você perdoar diversas vezes, correr atrás da pessoa, não superar, e mesmo quando estiver em relacionamento com outras pessoas, mesmo que já tenha passado um bom tempo, você continua presa àquela outra pessoa, mandando mensagem, se preocupando, na vã esperança de que um dia vocês retomem o relacionamento. Então você precisa entender que esse não é um comportamento normal. Existe sim uma disfunção e isso te causa dor, sofrimento e é prejudicial para a sua vida e para as pessoas ao redor. Agora o ponto é entender o que te motiva a agir desta maneira. Qual é a necessidade, a ferida emocional que não foi curada, que não foi resolvida, que você está tentando tapar com este relacionamento com essa pessoa. Qual foi a necessidade emocional que talvez essa pessoa tenha suprido numa época que você precisou e você colocou essa pessoa lá naquele lugar, como se ela fosse a responsável pela sua felicidade, sua alegria, sua salvação. Você colocou essa pessoa num lugar que ela não deveria estar. E agora fique imaginando que se retirar essa pessoa da sua vida, você vai voltar a sentir aquela dor, aquela tristeza que sentia antes. Mas isso não é verdade. Hoje você é uma pessoa diferente, hoje você está em circunstâncias diferentes, hoje você vive uma vida diferente e essa pessoa não pode ocupar um espaço de domínio, controle ou salvação na sua vida, até porque é um fardo pesado demais para colocarmos sobre outras pessoas. E uma coisa que acontece muito em quem tem dependência emocional é que nós conseguimos distorcer a realidade. Então, quando você pega essa pessoa e coloca numa posição de autoridade na sua vida, de importância tão grande na sua vida, de dependência mesmo, você para de perceber o que de fato está acontecendo e vive dentro de uma ilusão que você mesma criou. Então, por exemplo, na minha história, eu coloquei essa pessoa como se tivesse sido o meu salvador, como se ele tivesse me tirado de uma vida de sofrimento e me trazido para uma vida de alegria, felicidade e paz. Eu coloquei essa pessoa lá. Só que isso não era verdade. Então, todas as coisas ruins que aconteciam comigo dentro do relacionamento, eu não conseguia enxergar com o nível de importância que merecia, porque eu colocava a pessoa tão lá no alto, mas tão lá em cima, eu supervalorizava essa pessoa que tudo que ela fizesse era desculpável, porque eu achava que ela era assim. Eu criei uma fantasia na minha cabeça de alguém super incrível, máximo, maravilhoso, que estava só dentro da minha cabeça, gente, da minha visão. Então, a pessoa que ela sofre de dependência emocional, ela faz isso. É por isso que é muito comum as suas amigas, os seus parentes, seus familiares virem falar para você: olha, você não merece essa pessoa. Essa mulher está te fazendo mal, esse homem está te maltratando, está te manipulando, está fazendo isso com você. Todo mundo ao teu redor fala isso, mas você não percebe. Você acha que todo mundo tá exagerando, ou as pessoas não sabem nada da sua vida, ou elas não conhecem aquela pessoa como você conhece. Os outros não conseguem entender, eles não veem o lado bom que você vê, eles não sabem o quanto essa pessoa pode ser agradável quando ela quer. Então você tapa os seus ouvidos para todos os conselhos ao redor e fica presa naquela sua ilusão que você criou com medo terrível de que a pessoa saia da sua vida. E por estarmos com um julgamento comprometido, a nossa vida acaba se envolvendo em situações das quais nós jamais gostaríamos de estar. Situações que nos causam sofrimento, angústia e muitas vezes o sentimento é que nós estamos numa prisão, porque nós não conseguimos simplesmente seguir a vida e nos desvencilhar dessa pessoa, desse vício emocional que essa pessoa causa. Muitas vezes confundido com amor. As pessoas romantizam a dependência emocional como se isso fosse um sentimento romântico. Eu não consigo esquecer ele, nós terminamos, mas sempre voltamos. Ele não me quer, mas me chama de volta sempre que sente saudade. Existem até músicas que romantizam isso. Só que não, isso não é amor, isso é vício emocional que precisa ser tratado com seriedade para que você siga a sua vida. Porque se você não tratar essa dependência emocional, você nunca vai abrir espaço no seu coração para que outra pessoa entre. Talvez você esteja presa num relacionamento que você nunca conseguiu de fato superar, de fato soltar. Continue em contato com essa pessoa, continua com uma certa esperança em voltar para essa pessoa. E aí você não entende por que o seu coração não consegue se apaixonar da mesma forma por outros. Nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o espaço que deveria estar reservado para amar alguém já está ocupado por uma pessoa. Por mais que vocês não estejam juntos, por mais que vocês, na sua cabeça, você acha que já ficou para trás, que já terminou, se ainda existe traços de dependência emocional, não há espaço para uma outra pessoa entrar, não há espaço para você
ser feliz, não há espaço para você se curar. Na minha época, com a minha história, eu fiquei anos em sofrimento, anos para conseguir me recuperar. Passei por coisas que eu realmente não precisava passar, mas eu passei porque eu não tinha informação. Eu não tinha conhecimento. Eu não tinha ninguém para me explicar o que estava acontecendo ou para abrir os meus olhos e dizer que eu era uma dependente emocional. Mas você que está assistindo esse vídeo, você tem a chance de evitar muita dor e sofrimento. Só que você precisa ser brutalmente sincera consigo mesma e ouvir cada uma dessas palavras, olhar para dentro de si, olhar para o seu comportamento, olhar para o comportamento dele e entender quais são os sinais que mostram que você é viciada nele, que você é viciada nesse suposto amor, mas que na verdade é uma relação doentia, é uma relação tóxica, é uma relação que te causa mal. Entender que mesmo que na sua cabeça o sentimento que você tenha é de que vai morrer sem essa pessoa, é de que não pode suportar, é de entrar em desespero, porque eu sei o que é desespero, eu sei o que é entrar em crise de pânico, porque só com a ideia de não ter a pessoa mais na sua vida, eu sei como é, mas eu também sei que é possível superar e que as coisas, o mundo que vem depois disso, depois que você sobreviver a isso, é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você já experimentou. Acredite em mim. Nenhum ser humano deve dar poder a outro para dominar suas emoções, os seus sentimentos, para colocar você dentro de uma prisão emocional, para impedir você de seguir a sua vida, de ser feliz. Então, se você passa por isso, se você está passando por essa situação, escuta o que eu tenho para te dizer com todo carinho. Ouve esse vídeo e procure ajuda. Assista mais vídeos sobre isso, traga para o consciente, entenda qual é o comportamento que te motiva a fazer isso. O que foi que essa pessoa fez para você, o que ela representa na sua vida, que você associa ela a algo extremamente positivo, mas que talvez nem pertença a ela. E se ainda assim essa pessoa realmente foi impactante na sua vida, se ela realmente te ajudou e te fez uma pessoa melhor em uma fase, mas hoje já não é mais assim, está na hora de você ressignificar, abrir mão, colocar essa pessoa no lugar dela. E qual é esse lugar? Um lugar de igualdade, lado a lado. Nunca, jamais devemos colocar alguém acima, alguém que está num patamar que exerce controle e domínio sobre nós, porque toda vez que fizermos isso, vai gerar sofrimento e angústia. Romper com o vício emocional, romper com a dependência, vai exigir força da sua parte, vai exigir. Mas você vai sobreviver. Eu sobrevivi. Muitas outras pessoas sobreviveram e você só vai conseguir encontrar cura e felicidade na sua vida quando você decidir deixar isso para trás e soltar essa pessoa, soltar esse vício, soltar essa corrente que te prende a ela, para que você seja verdadeiramente livre e experimente o que é ter paz emocional de verdade. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. E se você que está assistindo passou ou está passando por uma situação aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber. E assim, quem sabe, eu posso criar um outro vídeo explicando um pouquinho melhor como passar por essa situação. Um beijo!